E aí, mentes curiosas, bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje a gente vai fazer uma viagem histórica incrível, que vai lá da filosofia da Grécia Antiga até as fundações lógicas que sustentam a computação moderna. A ideia é desvendar os átomos invisíveis da matemática e da mente, e a gente vai ver como essa busca obsessiva por uma fundação perfeita quase fez o castelo inteiro da ciência desmoronar. Bora lá? O nosso roteiro hoje está dividido em 5 etapas bem dinâmicas. Primeiro, dominando o infinito. Depois, a controvérsia do cálculo. Daí a gente vê como Boole matematizou a lógica humana. Passa pela temida crise dos fundamentos e fechamos com um futuro para consistente. Sem enrolação, vamos para o primeiro. Começando pela seção 1, dominando o infinito, a antiga luta com o espaço contínuo. Aqui, a gente vai olhar para as primeiras tentativas da humanidade de entender os blocos mais incrivelmente pequenos que formam a nossa realidade física. Essa história se desenrola de um jeito muito fascinante. Imagina só, a gente pula lá da Grécia Antiga, com Leucipo e Demócrito, argumentando que o universo era feito de unidades indivisíveis, para o genial Arquimedes, que praticamente antecipou os limites do cálculo, e então damos um salto no tempo direto para o século XVII. O Johannes Kepler começou a usar unidades infinitamente pequenas, os chamados infinitésimos, para conseguir calcular volumes de barris de vinho. Logo em seguida, o Galileu propôs um tipo de atomismo matemático para tentar explicar o movimento. Era a galera tentando matematizar a vida real. Mas olha que loucura! O conceito de uma quantidade infinitamente pequena sofreu uma resistência histórica feroz logo de cara. Muito antes de Kepler, o filósofo Zénon de Eleia já atacava essa ideia com paradoxos que davam um nó na cabeça. A lógica dele era imbatível. Se um espaço pode ser dividido para sempre, infinitamente, como é que o movimento é sequer possível? Esse dilema assombraria a matemática por milénios. O que nos leva à seção 2, a controvérsia do cálculo, o grande choque dos titãs matemáticos. Quando os tais infinitésimos ressurgiram no século XVII, eles acenderam simplesmente uma das maiores rivalidades de todos os tempos. De um lado, a gente tinha Isaac Newton, na Inglaterra. O foco dele era a física, a cinemática. Ele imaginava quantidades sendo geradas ao longo do tempo e chamou isso de fluentes, sendo as taxas de mudança as fluxões. Do outro lado, na Alemanha, Gottfried Leibniz abordava o cálculo por uma lente totalmente diferente, mais filosófica e lógica. Ele usava diferenciais e falava em mônadas, como os verdadeiros átomos da natureza. Eram duas mentes absolutamente geniais, com caminhos totalmente diferentes, para resolver o mesmíssimo problema. E o drama na época fervia, viu? Os críticos não perdoavam essas bizarrices lógicas. O bispo George Berkeley zombou impiedosamente do cálculo, perguntando se essas quantidades que, do nada, evaporavam na hora de fechar a equação, não seriam apenas os fantasmas das quantidades que partiram. Uma ironia ácida, claro, mas, pela lógica da época, ele estava certíssimo. Era uma contradição gigante. Para tentar apagar esse incêndio e salvar o trabalho, o Marquês de L'Hospital propôs em 1696 o que a gente pode chamar de uma regra de ouro provisória. Basicamente, se duas coisas finitas diferem só por um tiquinho infinitamente pequeno, vamos só fingir que elas são iguais. E uma curva seria só um monte de pedacinhos de retas minúsculas. Funcionava maravilhosamente bem na prática, mas era um baita de um remendo. Os puristas da lógica continuavam sentindo calafrios. Isso abre as portas para a nossa seção 3. Boole matematiza a lógica humana, a álgebra do raciocínio dedutivo. Porque, enquanto a física brigava com o espaço invisível, outra turma tentava resolver as engrenagens invisíveis da mente. Inclusive, pesquisas modernas super bacanas, como uma feita lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ajudam a gente a entender o tamanho dessa ambição no século XIX. A tentativa de pegar o nosso próprio pensamento e transformar em algo perfeitamente lógico e calculável. O grande lance é o seguinte: o que Newton e Leibniz fizeram com o movimento, George Boole fez com a cabeça da gente. Com o livro revolucionário dele, de 1847, A Análise Matemática da Lógica, ele pegou aquela lógica velha de Aristóteles, que era puramente à base de palavras e silogismos, e converteu num sistema algébrico rigoroso. A matemática não era mais uma exclusividade dos números. As ideias de Boole foram um verdadeiro ponto de virada. Ele mostrou que a matemática podia ser a linguagem universal da razão.
Modelando o raciocínio em uma estrutura matemática, o cara não só recriou o que a gente entendia por lógica, como plantou todas as sementes fundamentais para a explosão da computação, que viria no século XX. E é aqui que as coisas começam a rachar. Chegamos à seção 4, a crise dos fundamentos, consertando as fissuras na matemática. Parecia que a ciência tinha domado tudo. No fim do século XIX, Karl Weierstrass finalmente expulsou os fantasmas matemáticos, criando a lógica estrita dos limites. Em 89, Frege solidificou a lógica moderna. Mas aí, o famoso paradoxo de Russell entrou em cena no início do século XX e jogou uma bomba. Provou que as bases mais profundas da matemática tinham contradições irresolvíveis. Deu tela azul em todo o mundo. A salvação só apareceu mesmo em 1961, quando Abraham Robinson publicou a sua Análise Não Standard. A sacada do Robinson foi chique demais. Ele ressuscitou os infinitésimos do Leibniz de uma forma matematicamente blindada. Ele inventou uma coisa chamada números hiperreais. Na prática, ele esticou a reta dos números que a gente conhece para dar um espaço seguro a entidades infinitamente pequenas e infinitamente gigantes. Tudo isso sem quebrar as regras da aritmética comum. A intuição do Leibniz, depois de 300 anos, estava vingada. O que nos leva para o nosso último passo, a seção 5. Um futuro para consistente, abraçando o impossível. Se até agora a regra número 1 da matemática era fugir de contradições, e se o verdadeiro pulo do gato for aceitar elas? Olha só esse contraste. Na lógica clássica de Aristóteles não tem conversa. Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa. Uma contradição só e o sistema inteiro explode. Mas a lógica paraconsistente, pioneiramente formalizada pelo brasileiro Newton da Costa, muda o jogo. Ela diz que algumas contradições podem sim fazer parte do bolo. O sistema lida com problemas sem travar tudo. É uma mentalidade absurdamente mais flexível e que combina muito mais com a loucura que é a física quântica hoje em dia. E quando a gente pega essa lógica do da Costa e mistura com os perrengues lá do cálculo, a gente ganha o cálculo diferencial paraconsistente. Com ele, aqueles mesmos fantasmas do infinitésimo não precisam de remendos provisórios. A gente usa uma lógica poderosa o suficiente para engolir os paradoxos que fazem parte da natureza e continuar funcionando. Para encerrar o nosso mergulho, fica aqui uma reflexão daquelas. A matemática é de fato um espelho perfeito da realidade? Ou seria ela uma linguagem puramente humana que está sempre crescendo e que de vez em quando precisa quebrar as próprias regras para achar a verdade? Desde a época do Leibniz, lutando contra fantasmas no cálculo, passando pela genialidade do Boole, até a gente abraçar o absurdo na lógica paraconsistente. Essa busca de domar o invisível nunca para de expandir o limite do que a gente sabe e do que a gente pensa.